Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares de qualquer república que funciona de verdade, o controle da administração pública. Olha, pode até parecer um tema meio técnico, mas, no fundo, é sobre como a gente garante que o poder seja usado com responsabilidade e para o bem de todo mundo. Então, bora lá? Para a gente começar, vou deixar uma pergunta no ar. Pensa um pouquinho. O que é que as notas da escola e a velocidade da internet podem ter em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a resposta para isso é a chave de tudo que a gente vai conversar aqui. E a resposta é essa aqui, ó, comparação. Nos dois casos, a gente está comparando uma coisa com outra. A nota da prova é comparada com a média que se esperava, e a velocidade da internet é medida contra a velocidade que foi contratada. Esse é o conceito mais básico de controle. Comparar um resultado, que a gente chama de alvo, com um padrão, um parâmetro. A base de tudo é essa, bem simples, né? Ok, agora vamos pegar essa ideia bem simples e levar para um cenário com um peso muito, mas muito maior. A administração pública. Se controlar é basicamente comparar. A grande pergunta que fica é: quem são os vigilantes? Quem é que faz essa comparação quando o assunto é o governo? A gente pode pensar nesses vigilantes em três grandes grupos, dependendo de onde eles estão. Existe o controle interno, que é feito pela própria organização, de dentro para dentro. Tem o controle externo, feito por um outro poder, de fora para dentro. E tem também o controle social, que somos todos nós, a sociedade. A diferença entre esses dois primeiros é fundamental, sabe? O controle interno é como se fosse um departamento de qualidade de uma empresa, que fica ali checando os próprios processos para ver se está tudo certo. Já o controle externo, esse é a pura essência da separação de poderes. É um poder garantindo que o outro não passe dos seus limites. E quem são, na prática, esses controladores externos? Bom, a gente está falando principalmente do poder legislativo, que fiscaliza o executivo, do poder judiciário, que vai lá e analisa se os atos são legais, e também de órgãos super especializados, como os tribunais de contas, que são peça-chave nesse quebra-cabeça. Certo. Até aqui, a gente já entendeu quem controla. Mas isso, acredite, é só metade da história. Tão importante quanto saber quem é saber quando e como esse controle acontece. Vamos avançar para entender melhor essa parte? O controle tem um momento certo para acontecer. O controle prévio, que a gente também pode chamar de preventivo, acontece antes do ato, para já evitar um problema. O concomitante acontece durante a ação, tipo uma fiscalização numa obra que está rolando. E, claro, tem o posterior, ou corretivo, que vem depois de tudo feito, para revisar e, se precisar, consertar o que deu errado. Agora, sobre o como. A primeira forma de controlar é a da legalidade. E aqui a pergunta é bem direta, preto no branco. O que foi feito está de acordo com a lei? Sim ou não? O resultado pode ser confirmar o ato, anular se for ilegal ou mandar corrigir para ficar dentro da regra. Só que nem tudo na vida é só legal ou ilegal, né? Às vezes uma coisa é permitida por lei, mas é uma péssima ideia. É aí que entra o controle de mérito. Ele avalia se a decisão foi conveniente, se foi oportuna, dentro da liberdade que a própria lei dá para o gestor. É uma análise, digamos, mais estratégica. E como é que uma fiscalização dessas começa? Basicamente, de dois jeitos. Pode começar de ofício, que é quando o próprio órgão fiscalizador resolve agir por conta própria, de forma proativa, ou pode ser provocado, que é quando ele age em resposta a um estímulo de fora, tipo a denúncia de alguém ou um recurso. Agora, vamos dar um zoom out e olhar no cenário global. Cada país tem um órgão máximo de fiscalização, uma espécie de cão de guarda supremo que cuida das contas públicas. Vamos entender como isso funciona lá fora? O nome técnico para essas organizações é Entidade Fiscalizadora Superior, ou a sigla EFS. Elas estão no topo da pirâmide do controle. Aqui no Brasil, todo mundo conhece. Quem faz esse papel é o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Pelo mundo afora, existem basicamente dois grandes modelos para essas EFs. De um lado, tem o modelo auditor-geral, que é comum em países como os Estados Unidos. Lá, uma única pessoa lidera e o foco é mais em dar opiniões e recomendações. Do outro lado, tem o modelo Tribunal de Contas, que é o nosso caso aqui no Brasil. Ele é formado por um grupo, um colegiado, e tem poder de julgar as contas e até aplicar punições.
Mas olha só que interessante, apesar dessas diferenças todas na estrutura, no poder, o objetivo final é exatamente o mesmo em qualquer lugar do planeta. É garantir que o dinheiro público seja bem cuidado, usado de forma legal, eficiente e, claro, para o bem de toda a população. A meta é universal. Depois de passar por tudo isso, a gente pode se perguntar: tá, mas e daí? No fim das contas, por que isso tudo é tão importante? A resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração da ideia de democracia. Essa frase aqui, da época da Revolução Francesa, é de arrepiar. Ela deixa muito claro que o controle não é só um mecanismo burocrático, uma coisa técnica. É um direito fundamental da sociedade. É o nosso direito de pedir contas, de exigir transparência de quem está administrando aquilo que é de todo mundo. E essa ideia, gente, não é de ontem não, viu? Já faz mais de 230 anos que esse princípio é um dos alicerces das repúblicas modernas. É uma ideia antiga, mas que nunca foi tão atual e necessária como hoje em dia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O sistema de controle existe, as ferramentas estão aí, o direito de pedir contas é nosso, garantido há séculos. A pergunta que fica no ar é: será que nós, como sociedade, estamos de fato exercendo esse direito? Estamos fazendo as perguntas que precisam ser feitas? Fica aí a reflexão.